Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e deixar você muito bem atualizado de tudo o que estiver acontecendo de novidade no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação, é notícia pay e bufo. Vamos lá. O Flamengo foi ontem a Porto Alegre, recheado de garotos, enfrentar o Grêmio pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu por 3-2. Porém, com a derrota também do São Paulo para o Internacional, o Flamengo manteve-se no G4 da competição, na quarta colocação, mas se afastou ainda mais de Botafogo, Fortaleza e Palmeiras, que nesse momento disputam o título do Campeonato Brasileiro. Surpreendentemente, o time de garotos comandados por Davi Luiz, Ayrton Lucas e Alan, os mais experientes, jogou muito bem, jogou muita bola, logicamente que com alguns erros pela inexperiência dos garotos, assim como também pela falta de entrosamento por nunca terem jogado juntos anteriormente. Os garotos e o Flamengo não mereceram a derrota. Eu diria ainda mais que se tivesse que haver justiça, o Flamengo teria que ser o time vencedor da partida. Quem assistiu a partida sabe do que eu estou falando. Matheus Gonçalves colocou o jogo debaixo do braço, assim como também Wesley, Cleiton, Everton Araújo, Alcaraz e Lohan. Apenas Carlinhos destoou um pouco dos demais, inclusive sendo expulso. E falando da expulsão do Carlinhos, vamos nos ater à arbitragem a partir de agora, muito tendenciosa, eu diria caseira, combinado com o VAR também muito caseiro, e contra o Flamengo, bastante rigoroso. Diria muito para o Flamengo fazer 3 pontos. Vou dizer uma coisa, a arbitragem foi decisiva do jogo de ontem. No primeiro gol do Grêmio, houve falta em cima do Alan, não marcada pela arbitragem, nem o VAR chamou para que ele fosse reavaliar a situação. E no lance de expulsão do Carlinhos, não foi lance para expulsão, pessoal. O Kahneman estava toda hora colocando o braço no Carlinhos e ele foi tirar o braço do Kahneman e bateu no rosto do Kahneman. E ele, matreiro como é, experiente como é, se jogou no chão, fez a cena. O árbitro até de costa estava. Por ele estar de costa, ele deveria ter ido avaliar a jogada, até porque se o bandeirinha informou, o bandeirinha estava do outro lado. Né? A imagem que a câmera mostra é muito longe, não dá para você ter certeza de nada. Então, mais uma vez, o Flamengo foi garfado dentro do Olímpico. Volto a dizer, o nosso time não merecia ter perdido esse jogo. Vamos resumir numa análise um pouco fria e objetiva, o que foi a partida entre Grêmio 3 e Flamengo 2, numa fala do treinador. Nós vamos resumir tudo o que aconteceu de Flamengo 2, Grêmio 3, numa fala do Tite, que eu achei assim sensacional, e ela diz realmente o que foi que aconteceu, quando o Tite falou na coletiva a seguinte frase, abre aspas para o Tite: o Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. Simples assim. É a verdade. O Flamengo, quem jogou bola foi o Flamengo, mas quem ganhou foi o Grêmio. Falando agora dos jogadores titulares que ficaram no Rio de Janeiro, treinando para a partida de quinta-feira contra o Peñarol, ao chegarem ontem pela manhã no CT Ninho do Urubu, no domingo, foram surpreendidos pela presença de alguns torcedores das torcidas organizadas do clube presentes na porta do CT, fazendo uma manifestação de apoio, né, de apoio para os jogadores, clima positivo total e de apoio ao grupo de jogadores. Os jogadores treinaram sob o comando de Matias Bach, que dirigiu as atividades do CT. Gabigol treinou normalmente, sem limitação nenhuma. Dela Cruz e Arrascaeta evoluíram em suas condições físicas. Gonzalo Plata e Alex Santos ganharam tempo de entrosamento
com o restante do grupo. Gabigol, Plata e Bruno Henrique formaram o trio de ataque do time titular no treinamento de ontem, domingo pela manhã, no CT Ninho do Urubu, onde Matheus Bach usou a seguinte formação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Plata e Bruno Henrique. Esse foi o time que treinou como titular no domingo no CT Ninho do Urubu. Enquanto o Flamengo B retorna de Porto Alegre, já chegaram inclusive no Rio de Janeiro, os jogadores que ficaram no Rio vão se reapresentar hoje à tarde, né? A partir das 15h30, para retomar as atividades em preparação para a decisão contra o Peñarol. O time que jogou em Porto Alegre também se representa na parte da tarde de hoje, segunda-feira. Falando em Peñarol, o nosso adversário fez ontem, domingo, a sua última partida antes de enfrentar o Flamengo na quinta-feira pelas quartas de final da Libertadores, quando, usando um time alternativo, goleou o Cerro Porteño por 5-0 o Peñarol. Arbitragem definida pela Conmebol para quinta-feira entre Peñarol e Flamengo, jogo que vale vaga na semifinal da Libertadores 2024. O árbitro será Facundo Telo, da Argentina. Na bandeira 1, Juan Belatti, também da Argentina. Na bandeira 2, Gabriel Chad, também da Argentina. E no ato de vídeo, VAR, Silvio Truco, também da Argentina. Então, equipe de arbitragem toda da Argentina para Peñarol e Flamengo, um jogo que promete ser muito quente, pode ter certeza. Primeiro, que os uruguaios não sabem perder, né? Segundo, se o Flamengo fizer um jogo bom, colocar em risco a classificação do Peñarol, vocês vão ver que eles vão apelar, porque eles não sabem perder. Com a derrota diante do Grêmio, o Flamengo chega à 6ª derrota com o visitante nos últimos 7 jogos. Preocupante, né, pessoal? Preocupante. Por isso mesmo é que o Flamengo só tem apenas 8 pontos no retorno do Campeonato Brasileiro em 8 jogos disputados, ou seja, deixou pelo caminho 16 pontos, né, a serem conquistados. Passou da hora da diretoria do Flamengo cobrar para valer esse grupo de jogadores acomodados, né, e também essa comissão técnica que relativiza o desempenho, relativiza o momento, não reconhecendo o péssimo trabalho que faz na frente do time do Flamengo. O técnico Tite, suscitado na entrevista coletiva quando da derrota para o Grêmio, justificou o pouco uso de Gabriel Barbosa no time por conta dos problemas físicos que atravessa nesse momento. O Flamengo foi, nesse final de semana, em João Pessoa, na Paraíba, campeão brasileiro de ginástica artística por equipes, com destaque, mais uma vez, para a supercampeã do mundo e olímpica, Rebeca Andrade. Hoje, segunda-feira, acontecerá mais uma reunião como parte da conciliação para que se possa resolver definitivamente a questão do terreno do gasômetro. A expectativa é de que essa reunião seria o capítulo final da confusão envolvendo esse terreno do gasômetro. Vamos ver, podemos ter uma notícia boa aí durante a semana. Eleição no Flamengo. Estando a uma semana do prazo final de inscrições das chapas, apenas 3 chapas já confirmaram seus vice-presidentes, né? Rodrigo Duch, que ainda não fez de forma oficial, mas imagens de sua comissão de campanha revelaram o nome de Marcos Bodan, atual VP de Patrimônio do Flamengo, como seu vice-presidente. Bodan foi diretor de patrimônio e atualmente, como eu falei, ocupa o cargo de vice-presidente dessa pasta, né? Bodan é quem está cuidando da história do estádio do Flamengo como um todo. Meus amigos, ao entrar em campo contra o Peñarol no Maracanã, semana passada, o meio-campista Gerson do Flamengo atingiu uma expressiva marca na temporada de 2024. Gerson atingiu a marca de 40 jogos consecutivos na temporada de 2024. Então, nada mais do que justo que essa parada, do que essa não ter ido para Porto Alegre, ter descansado
porque nós vamos ter um Gerson muito mais ativo do que ele tem sido ultimamente no time do Flamengo. Agora, duas notícias boas para o Flamengo sobre Michael e sobre Pedro. Michael, desde a última sexta-feira, o atacante Michael já frequenta um campo na companhia de um fisioterapeuta para agilizar o seu retorno, agilizar a sua recuperação. Em breve, muito em breve, o robozinho vai estar de volta. O Flamengo trabalha para a volta do Michael na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians do Maracanã. Sobre Pedro, o médico Luiz Antônio Vieira, que operou Pedro pela segunda vez, já tinha operado em 2018, operou novamente agora, elogiou a recuperação do atleta e tranquilizou a torcida do Flamengo em relação às disputas por Pedro do Super Mundial de Clubes de 2025. Então vamos confiar que o Pedrão, quando for da época das disputas do Mundial, vai estar lá à disposição do Mengão. Bom, uma notícia importante agora, hein? O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, anunciou de forma oficial o retorno da levantadora canadense Bri King. Bri King que chega novamente e retorna para o vôlei do Mengão. Nós temos uma levantadora de seleção, então temos que comemorar muito, porque Bri King, além de incorporar muito bem o espírito rubro-negro, com certeza vai nos ajudar muito na busca por esse título tão esperado que é o da Superliga. O Flamengo Futebol Feminino Sub-20, nesse final de semana, enfrentou e venceu o Botafogo, atual vice-campeão da categoria, por 3-1, avançando assim para as finais do Campeonato Carioca Sub-20. É o Mengão chegando aí com tudo para levantar mais um título do futebol feminino. Hoje de manhã amanheceram pichados muros da Gávea, né, com ameaça aos jogadores e também o pedido de saída do treinador Tite do comando técnico do Flamengo. E uma notícia, para encerrar esse giro de notícias, o jogador Wesley, lateral direito do Flamengo, que jogou ontem contra o Grêmio lá em Porto Alegre, ele não terminou a partida porque ele teve que sair sentindo dores na perna e passa a ser problema também para o jogo contra o Peñarol. Logicamente que na chegada do time ao Rio de Janeiro hoje, na parte da tarde, quando se reapresentar o Flamengo, ele vai ser reavaliado e aí sim nós vamos ter a real noção de como está o Wesley. Talvez pode ser só uma pancada, né? Até porque o Flamengo não se manifestou nas redes sociais dando qualquer nota sobre a situação de Wesley. Eu, no meu entendimento, acho que foi só uma pancada. O Wesley vai com tudo para o jogo do Peñarol, ele que mais uma vez ontem fez uma boa partida. Ressaltar aqui e exaltar o espírito de luta, a vontade e a intensidade do time que jogou ontem contra o Grêmio em Porto Alegre. Se o time titular que ficou no Rio de Janeiro tiver assistido a partida, sentiu vergonha desse time, porque esse time entregou muito, jogaram muito, correram muito. E, digo mais uma vez, se não fosse por conta da arbitragem, o Flamengo não tinha perdido esse jogo para o Grêmio. Mais uma vez, fomos garfados no Campeonato Brasileiro e todo mundo age com naturalidade. Não é para agir com naturalidade, é para ir na CBF soltar os cachorros em cima dessa comissão de arbitragem que tem que reconhecer que o Flamengo foi prejudicado ontem mais uma vez. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.